Paz do Senhor, queridos, nesta manhã de sábado, eu queria trazer para você que agora nos assiste uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra que traga ânimo ao teu coração. Eu gostaria de falar sobre fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. E esse capítulo ele começa dizendo assim, que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No versículo 6 também diz assim, que que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que buscam ao Senhor creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amados, a fé, nós precisamos usar a fé não como um sentimento, mas nós precisamos usar a fé para poder desenvolver e para poder praticar aquilo que nós acreditamos. Como eu disse antes, esse capítulo ele fala sobre os heróis da fé. E aí traz uma lista muito grande de pessoas que viveram pela fé. E aí nós podemos citar alguns deles, como Abraão, que ele foi chamado o pai da fé. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Porque quando Deus chama ele e propõe para ele algo, e Deus diz assim, aqui está algo que eu estou lhe mostrando, e eu proponho a você para que você creia. E prontamente Deus falou para Abraão que ele deveria sair da casa de seu pai e ir para uma terra onde ia manar leite e mel. Ou seja, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra onde Deus queria abençoar toda a geração de Abraão. Só que Abraão, quando Deus fala isso com ele, Abraão já estava em uma certa idade. E por ele estar numa certa idade, ele e sua esposa, logicamente, eles não poderiam ter mais filhos. E Deus disse que iria abençoar toda a posteridade de Abraão. Como abençoar algo que ainda não existe, que não tinha probabilidade de ter. E Deus disse a Abraão, você vai ser tão grande como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Observe. Então, quando Abraão olha para ele e diz assim, como isso pode acontecer? Se eu já estou velho, minha esposa está velha, nós não podemos ter mais filho, como é que eu vou ter uma geração próspera e abençoada? Só que a palavra diz que Abraão creu. Abraão, ele creu naquilo que Deus estava propondo para ele. Só que é aqui que eu quero lhe chamar a atenção. Abraão não ficou com uma fé sentimental. Abraão
pegou essa palavra que Deus disse a ele, que Deus tinha proposto a ele, e Abraão creu e colocou em prática. Então, muitas vezes nós ficamos com uma fé sentimental. Mas a própria Bíblia, a própria palavra, o próprio texto onde eu citei, vai dizer que a fé, ela é um fundamento. Ela é uma base para nós crermos naquilo que ainda não existe. Para nós praticarmos. Lá no livro de Tiago, vai dizer assim, que a fé sem as obras, ela é morta. Olha que coisa interessante, para nos dizer que quando a gente, a nossa fé ela precisa ser operacional. Nós precisamos operar a nossa fé. Nós precisamos utilizar a nossa fé para nós alcançarmos, para nós galgarmos lugares mais altos, alcançarmos os nossos sonhos. Todos nós sonhamos, mas poucos conquistam os seus sonhos, por não operacionalizar a sua fé e praticar. Então, o versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu posso agradar a Deus através da minha fé, crendo que Ele existe e que Ele é capaz de realizar aquilo que eu estou crendo? É nós praticando aquilo que nós estamos crendo. Você entende? Então, se você crê que você vou dar um exemplo, você vai comprar um carro, mas você fica só crendo que você vai comprar. Mas você não dá os passos usando essa fé, essa crença que você tem que você irá adquirir este carro. A fé, ela é o nosso combustível. Aí eu estava pensando, se a nossa fé é um combustível, imagine aí, você pega o seu carro, vai ao posto de gasolina. Chega lá, você pede ao bombeiro para ele colocar aquela quantidade de combustível que você quer. Mas aí ele colocou o combustível no seu carro. Mas eu pergunto a você, se você não ligar o seu carro e você colocar o seu carro em operação e você sair de onde você está ao seu destino, aquele combustível ele não vai ter valor algum. A fé é assim. Você pode ser um homem, você pode ser uma mulher cheia de fé, mas se você não botar a sua fé em operação, para nada ela vai servir. Que Deus te abençoe e que você possa entender a partir de hoje, a partir de agora, que você precisa dar passos de fé para você conquistar, para você conseguir realizar os seus sonhos e fazer aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Que Deus te abençoe, querido.